Muito bom dia a todos, bem-vindos ao programa da Defenda PM. Hoje é dia 28 de dezembro, este é o último programa do ano. Adianto que essa edição foi gravada no dia 21, um pouquinho antes do Natal, e a ideia é acompanhado a respeito do que aconteceu durante o ano na Defenda e na vida política do país. Aqui comigo está o Coronel Ernesto Puglia Neto, secretário executivo da associação, e o convidado para este programa aqui é o Coronel Elias Miller da Silva, presidente da Defenda. Coronel Miller, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Silvio. Bom dia, Ernesto. Bom dia aos nossos ouvintes da TV Osasco em todo, e telespectadores em todo o Brasil. É um prazer estar de novo, com vocês aqui nesse programa, que tem esse caráter informativo, embora da Defenda PM, mas o nosso compromisso é com a verdade e com a informação ao cidadão. Bom dia, Coronel Ernesto. Bom dia, Silvio. Bom dia, Coronel Miller. Bom dia a todos que nos assistem pela TV Osasco, pela Com Brasil, também pelas redes sociais, principalmente o Facebook. A ideia hoje, Miller, é a gente fazer um apanhado, como disse o Silvio, um balanço do que foi 2020 em termos da associação, daquilo que nós fizemos, participamos, do que aconteceu no aspecto político, principalmente, político-institucional. E a gente sabe que fomos prejudicados, vamos colocar assim, não só nós, mas a população inteira do Brasil e de grande parte do mundo, em razão da pandemia. Isso tolheu um pouquinho as nossas possibilidades, mas acabou trazendo outras soluções, como é o que nós estamos fazendo hoje com você aqui, fazendo uma entrevista com o auxílio do Zoom, e assim foi ao longo do ano. Principalmente depois de abril, quando fechou tudo, a quarentena foi instalada. Como é que você faz o balanço da área política? Como é que você enxergou essa área política? O que aconteceu, embora tudo fosse online, tudo fosse virtual? O que mais impactou para o policial militar ao longo desse ano de 2020? Acho que a gente podia falar um pouquinho sobre os reflexos da lei de proteção social, que acabaram invadindo, foi promulgada em dezembro, mas acabou invadindo um pouco do ano de 2020, e principalmente do inicialmente chamado Plano Mansueto, que foi mudando de nome, de PLP para PLC, PLC 039, acabou impactando de uma forma muito negativa para o policial militar, quando deixou de computar praticamente aí 2 anos, 1 ano e 9 meses do tempo de serviço dele. Como é que você avaliou tudo isso? Como é que você acompanhou, principalmente aí em Brasília, tudo isso que aconteceu? Ernesto, eu de antemão já parabenizo você e o Silvio por esse trabalho, que é fundamental. Sem informação, a pessoa não tem os dados corretos para que ela possa raciocinar e tomar uma postura. Então, esse trabalho, não só que vocês fazem na Defenda, mas esse trabalho pela TV Osasco é de fundamental importância. E esse é o primeiro compromisso nosso. Passar a verdade, passar a informação com a maior transparência possível, para que não só o associado da Defenda, ele tenha o verdadeiro conhecimento e, a partir daí, ele, como um ser integral, ele possa fazer a sua análise e aí ter uma decisão política na sua conduta para interferência. Então, eu parabenizo vocês, toda a direção nossa da Defenda, os associados. Agradeço a TV Osasco por essa parceria. E eu te digo que não só o Brasil, como o mundo mudou nesse quadro de pandemia. Mudou. Porque, eu cito como exemplo, no Congresso Nacional. Nunca se produziu tanto como está se produzindo atualmente. Eu vi, Silvio e Ernesto, votação no sábado. Votação na sexta-feira, tranquilo. Eu que já estou no Congresso há mais de 25 anos, eu nunca vi votação sábado, sexta-feira, nunca vi. Por quê? As deliberativas são terça e quarta e, quando muito, quinta. Deliberativas na Câmara e no Senado. E nós passamos a ter deliberativa quinta, deliberativa sexta e deliberativa sábado, segunda. Então, isso mudou a forma do Congresso Nacional atuar,
E também as entidades que lá se fazem presente, como a FENEM, da qual a Defenda é associada, a nacional nossa. Porque a minoria agora, ela tem muito mais dificuldade para interferir no processo. Então, o projeto que está sendo discutido e votado virtualmente, ele é muito mais fácil para quem tem a maioria. A minoria, ela é muito mais atropelada agora. Então, isso tem que ser revisto para que a gente possa manter um equilíbrio democrático. Quem tem a caneta na mão hoje no Congresso, atropela quem quer. Isso é perigoso para a democracia. Isso no ponto de vista político, que interessa para nós no processo legislativo. Quer seja aqui no Congresso Nacional, quer seja aí na Assembleia Legislativa. Esse é um fato. Eu também tenho observado, Silvio e Ernesto, que as empresas estão o quê? Mudando a sua praxe. Estão mudando a sua praxe, estão se readaptando. E a grande verdade é que o trabalho remoto agora, ele ficou maior ainda. Você antes trabalhava até 18 horas, 19 horas e ia para casa. Agora não, está tendo live às 20, às 22, final de semana. Então você entra numa live e sai da outra, entra numa live e sai na outra. Então o trabalho, ele te alcançou, inclusive, no teu repouso. Então tem gente que pensa, olha, está no remoto em casa, ficou mais fácil, não ficou não. E quem está nos vendo e ouvindo sabe disso. Então isso gerou uma outra realidade, não só na atividade econômica, nas relações, como na atividade política, na atividade legislativa. E a Defenda, junto com a FENEM, tentou se ajustar a isso. Para que nós tivemos mudanças estatutárias, para a gente se ajustar a isso. Então, nesse quadro, nós trabalhamos muito, e você citou bem, na regulamentação da proteção social, que foi uma grande vitória da família militar. Então, ou seja, o militar, seja ele das Forças Armadas ou das PM e Bombeiro, ele não tem mais regime previdenciário. E isso, Silvio e Ernesto, vocês sabem que isso não é privilégio. Isso é a contrapartida por todos os encargos que a pessoa tem. Porque ele, 24 horas por dia, ele tem que estar disponível para colocar a sua vida em defesa da sociedade, seja num patrimônio simples, como um celular, seja da vida de uma outra pessoa. Então, quem tem um encargo desse, mesmo estando de folga com a família em outro estado, ele tem o dever de atuar muito mais no dia a dia. E nós temos visto que na pandemia, duas categorias não podem parar. Saúde e segurança pública, porque o crime não para na pandemia. E aí, Ernesto, a tua colocação foi perfeita. Veio o plano Mansueto, que é um absurdo, hein? E aqui eu quero deixar bem claro. Porque Mansueto era servidor, ele é servidor de carreira e estava num cargo em comissão no Ministério da Economia. Só que Mansueto ganha mais de 50 mil reais por mês. Entre salário, jeton. Então ele ganha mais de 50 mil reais por mês. Aí ele faz um plano para arrebentar o servidor que já ganha pouco. Ou o servidor de São Paulo, que não tem aumento há mais de 20 anos, pelo PSDB em São Paulo. Aí Mansueto, de cima do morro, né? Lá de cima, ele faz para quem está embaixo. Sabe? E eu levantei a remuneração dele entre salário fixo e jeton e gratificações. É uma vergonha. É uma vergonha. É óbvio, Silvio e Ernesto, que nós temos, muito mais em época de pandemia, e mesmo fora dela, nós temos que organizar as finanças públicas. Mas quando a gente vai organizar a finança pública, como é que nós justificamos um plano de arroxo para o servidor público e para a sociedade, com os governos e o governo de São Paulo gastando milhões, dobrando o seu gasto com publicidade? Estão brincando com a gente, aí querem trabalhar as pessoas de forma alienada. E é isso que a Defenda nunca aceita. Nós nunca vamos estar macomunados com a alienação e as pessoas que querem fazer um jogo. Então você pega o plano Mansueto na sua origem, ele fez um absurdo. E tem gente nossa que acha que está certo. Quando os policiais e a área de saúde estão tendo o seu tempo não contado. Isso é absurdo. E nós lutamos muito contra isso. Peraí, eu, além de não poder ficar em casa, além de não poder tirar férias, além de não poder tirar licença-prêmio, eu vou trabalhar dobrado e o meu tempo não conta.
Em que local do mundo nós temos isso? Alguém que está na linha de frente de uma guerra, que nós estamos numa guerra, o tempo trabalhado dele não conta. Em que local do mundo? Em qualquer guerra, quem vai para a guerra tem seu tempo contado em dobro. A sua família é amparada, ele recebe gratificações. Colegas nossos já morreram lá no hospital, no HPM. Ô, Miller, você que falou que colegas nossos morreram, 29 policiais militares da ativa morreram em razão do Covid, pelo menos em apuração que eu fiz até dezembro agora, início de dezembro de 2020. Se contar a reserva, então, são muitos mais. Mas da ativa, perfeito, 29. A colocação, perfeito. Além do que, Ernesto, a própria Ministério da Saúde, ele fez um documento em que ele disse que o policial militar, ou policial, ele não só morre, como ele leva a doença para casa, para sua esposa, para os seus filhos, para o seu pai. Ele, por estar na linha de frente, ele mata inclusive a família dele, para defender a sociedade. Aí vem um plano desse, não permite que ele tenha aumento, e ainda que não tenha aumento, nós já estamos num quadro, São Paulo é o pior salário do país, nós estamos num quadro de pandemia, e no quadro de pandemia o governo dobra a aplicação dele em publicidade. Isso é uma brincadeira. Então, peraí, nós não temos aumento? Já estamos sacrificando mais ainda? Mas peraí, o meu tempo não contar para a minha licença-prêmio, o meu tempo não contar para o meu quinquênio, não contar o tempo que eu estou trabalhando? Isso é uma aberração, é de uma injustiça. E nós lutamos muito contra isso, a Defenda e a FENEM lá em Brasília, lutamos muito. Conseguimos passar no Senado, conseguimos passar na Câmara. E absurdamente, Ernesto Silva, o presidente da República vetou o artigo que previa, nós não queremos aumento, mas nós queremos pelo menos contar o tempo. E o presidente vetou. Ao vetar, nós derrubamos o veto no Senado. E o presidente se articulou na Câmara, e na Câmara nós não conseguimos derrubar o veto, porque o Centrão se aliou ao presidente e o Centrão manteve o veto do presidente. Você tem que derrubar nas duas casas, nós derrubamos no Senado, com a atuação na liderança do senador Major Olímpio. Atuamos diretamente, os senadores se sensibilizaram. O senador é um político mais amadurecido. No Senado, nós derrubamos fácil o veto do presidente. E na Câmara, com articulação, que com outros fatores, que não convém ficar dizendo, o Centrão, o velho Centrão, aliado ao presidente, penalizou os policiais, profissionais de segurança pública, policial federal, civil, rodoviário, guarda municipal, polícia penal, PM, bombeiro. Então, quer dizer, a Defenda PM lutou e está lutando muito, tanto é que nós tivemos uma grande vitória em reconhecer essa nossa situação. O sacrifício nós já temos dado há mais de 20 anos, Ernesto. Nós temos dado o sacrifício, tanto é que o nosso salário é um dos piores do país. Mais sacrifício do que esse, sacrificar a família, como você acabou de falar, nossos colegas que estão morrendo, da ativa e o da reserva que estão morrendo, familiares que estão morrendo. Então, a Defenda PM tem estado, esse ano, nessa de quadro de pandemia, numa luta muito grande, não só na Lei Mansueto, como também na questão da regulamentação da proteção social em São Paulo e em vários estados do país, que a gente faz parceria, porque, Ernesto Silva, se nós não ajudarmos nossos colegas nos outros estados, que têm partidos, né, que governam a semelhança como o de São Paulo, aí o efeito de uma situação danosa lá, vem como efeito dominó para São Paulo. Então, nós temos que estar atuando aqui na Assembleia e temos que atuar ajudando os colegas do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, para que lá não ataquem a proteção social. E aí acaba repercutindo aqui em São Paulo. Então, a Defenda tem trabalhado fortemente com isso, com apoio seu, do Silvio aí, e toda a direção da Defenda, na parte de comunicação, na parte de informação, participando das audiências virtuais ou pessoalmente. Então, tem sido um trabalho hercúleo e muito vitorioso, e eu, mais uma vez, eu quero em público reconhecer e parabenizar, porque você e o Silvio estão aí na vanguarda, Ernesto. Eu quero agradecer e parabenizar a tua atuação, Ernesto, e a do Silvio, em defesa da família militar, não só paulista, mas brasileira. Bom, obrigado, Miller, mas fazemos aqui aquilo que nos é permitido e possibilitado, né? É isso que o que é possível, a gente tenta fazer.
só queria fazer uma complementação à sua fala, né, da luta da Defenda. Nós tivemos um apoio do capitão Derrite, através do deputado federal, capitão Derrite, através do escritório de advocacia que trabalha para ele, o doutor Renato Ramos, e nesse quesito especificamente da lei que impossibilitou a contagem de tempo de serviço, a Defenda PM ingressou com mandado de segurança coletivo, nós obtivemos a liminar, infelizmente depois, por questões, eu não vou aqui comentar muito, mas foi cassado pelo Tribunal de Justiça, mas nós temos ainda a ação correndo, ou seja, a Defenda está fazendo por duas vias, né? A via, tentando pela via da representatividade no Congresso, como você bem explicou, mas também, como não conseguimos, estamos tentando pela via judicial restabelecer esse direito do policial militar. Você explicou muito bem, é um absurdo o policial militar que está na ponta da linha, trabalhando, mantendo a ordem, mantendo a segurança pública, ele ser penalizado com o não cômputo desse tempo de serviço. É, assim, terrível, essa decisão foi terrível, foi um menosprezo de uma classe que tem se dedicado muito. E eu particularmente, Miller, eu não esperava isso do presidente da República, mas fazer o quê, né? Politicamente a gente sabe que as coisas acontecem com outras explicações que muitas vezes não chegam para nós. E nesse aspecto, Ernesto, é isso que muitas vezes a pessoa não entende. Com o devido respeito ao ministro Paulo Guedes, que tem feito um bom trabalho, mas o Paulo Guedes é um homem de mercado. É um homem que trabalha somente no mercado. Ele não tem uma empresa para poder pregar um prego no sabão. Como ele é um cara de mercado, a visão dele não é de administração pública, ele não tem visão política. É um absurdo. É um brilhante homem de mercado. Para quem quer ganhar dinheiro nas bolsas, com investimento, ele é um brilhante homem. Mas politicamente, administrativamente, ele, por não ter essa experiência, a visão dele é rendimento de mercado, ele acaba crucificando o serviço público. Só que, com devido respeito, eu só queria saber, ou seja, quando foi que ele trabalhou, de fato, colocando a mão na massa? Quando foi que ele trabalhou? Porque é muito fácil, é que nem o governador de São Paulo. Veja qual é a empresa que ele tem e que ele tenha pregado um prego na barra de sabão. Não tem uma empresa, é só lobby. Então, Paulo Guedes é homem de mercado financeiro que atua na bolsa e com investimento, e assim ele fez a fortuna dele. É a mesma coisa o seu Dória. Não é homem de trabalho, de pegar um martelo. Ele põe até uma roupa de gari, mas nunca pegou um martelo para poder pregar, porque você não consegue acertar o prego. Essa que é a realidade. Fez a fortuna em cima de lobby, como tem acusações aí em relação, ou seja, a esse negócio sendo feito até em vacina. Então, mas o que nós temos que analisar é que o agente público construiu essa nação. E o serviço público foi colocado na área de saúde, educação e segurança. E essas duas, saúde e segurança, não tem como trabalhar remoto. Não tem como. O professor ainda pode trabalhar remoto. Mas segurança pública e saúde não pode trabalhar remoto. E como é que eu discrimino esses que já são discriminados com salário aviltante? Eu só queria ver, Silvio e Ernesto, se Paulo Guedes e Dória viveriam com o salário de um soldado de São Paulo. Ou vamos mais adiante ainda, Silvio e Ernesto. Dá o salário líquido de um coronel da PM de São Paulo para eles viverem. Eles gastam isso numa noite e num jantar. Exatamente. Então, aí vem querer filosofar, querer ainda cortar mais ainda na carne que já não tem carne, está só no osso. Os policiais de São Paulo estão só no osso. Então, ou seja, discurso e compromisso que não se faz. E nosso papel da Defenda é falar isso, porque nós não temos, sabe, vamos falar a linguagem comum, não temos rabo preso com ninguém. E por isso que algumas associações não gostam da Defenda. Porque nós não vamos fazer politicagem, seja com quem for. E aí, como você bem disse, agradecemos ao deputado Capitão Derrite, que colocou a sua assessoria e coloca também o seu mandato. Assim também como o deputado Capitão Augusto, senador Major Olímpio, deputada Cátia Sastre, deputado Coronel Tadeu e os nossos deputados estaduais, que estão sempre atendendo às nossas demandas, sabe? Estão sempre atentos às nossas demandas para a gente fazer a devida interlocução. E esse é o papel da Defenda. E por isso que nós temos que fortalecer não só aqueles que pertencem à corporação, como os deputados federais e senadores estaduais,
amigos da segurança pública e da família militar, não só paulista como brasileira. Bom, eu quero falar de um case de sucesso deste ano, que foi a implantação do regime geral, do sistema de proteção social dos militares estaduais. Lembrando que estavam todos no regime geral de previdência, né, no início da reforma, e a virada começou com a peitada do Olímpio no Guedes, e depois as associações e os deputados entraram para reverter isso. A pergunta é, o senhor já tinha visto um movimento desse de lobby escancarado das forças de segurança no Congresso para conseguir algum direito? Silvio, eu que atuo no Congresso há 25 anos, eu vi poucas vezes, tá? Poucas vezes a mobilização e até indo a Brasília, tendo lá entre oficiais e praças 150, 200. Eu vi na minha vida 2 vezes isso, mas não nessa amplitude, Silvio, não nessa amplitude. Então, sempre que mexe com previdência, sempre que mexe com a existência da instituição, aí nós temos uma mobilização. Mas depois disso, pela distância do Congresso, pelos afazeres de cada um, ficam sempre aqueles gatos pingados que são os baluartes, como vocês estão fazendo esse papel agora também. São só aqueles baluartes que carregam na linguagem comum o piano. Agora, está surgindo outro fenômeno que você domina bem isso, Silvio, que são leões de zap, né? O indivíduo também não carrega um tijolo, mas no zap ele é medonho. No zap ele olha... Eu vejo, por exemplo, aí, arautos da defesa da família militar, que o cara, quando foi da corporação nativa, vamos dizer a palavra certa, Ernesto? Era um lixo. O cara era um lixo humano na corporação. E agora tem Face, tem tal, é arauto na defesa da família militar. Isso é uma piada, indivíduo sem história, indivíduo sem compromisso. Mas tá cheio aí. Ou aqueles também que só reclamam no zap, né? Ele abre o zap e reclama. Você fala para ele, então agora vem aqui colaborar. Então, nessa tua colocação, Silvio, a família militar brasileira se mobilizou. Não somente os comandantes na defesa institucional, como todas as associações. A FENEM, da qual a Defenda é associada, a NASPRA, das praças, a NERB, AME Brasil, Liga Bom, todos se uniram e nós, ou seja, nós temos que dar a César o que é de César. O grande líder de todo esse trabalho foi o senador Major Olímpio. E aqui eu não estou fazendo politicagem, eu estou dando a César o que é de César. Porque o Olímpio, já em novembro de 2018, e eu estava na reunião, Silvio e Ernesto, eu estava na reunião, lá na transição, no Centro de Informação do Banco do Brasil, quando o Olímpio me chamou e nós fomos sentar com o ministro Guedes, lá na transição, antes do governo assumir, sentamos com o ministro Guedes e toda a sua equipe, o Rogério Marinho, toda a sua equipe. E sentamos com ele e fomos discutir a questão previdenciária. E o que nós falamos? Olha, a família militar é uma só. Aquilo que for feito para as Forças Armadas, então, quer seja ganhando ou perdendo, nós vamos dar mais uma vez a nossa cota de sacrifício. Nós fechamos em cima disso, Silvio. Porém, as Forças Armadas inicialmente não nos quiseram junto. Eles fizeram um projeto de lei só para o Exército, Marinha Aeronáutica e deixaram mais uma vez a PM, o bombeiro à deriva. E aí nossos deputados, o senador Major Olímpio, toda a nossa bancada, que é de 20 deputados federais, mais 2 senadores, Stevenson e senador Olímpio, e mais os senadores e deputados amigos, nós fizemos um grande movimento com os comandantes, até o ponto que gerou um impasse com as Forças Armadas, e aqui eu quero reconhecer, aí sim, um papel importante também do ministro General Fernando. General Fernando nos chamou lá no Ministério da Defesa. E eu tive a honra, Silvio Ernesto, de trabalhar com o então Coronel Fernando na assessoria parlamentar do Exército e eu na assessoria parlamentar da PM. O General Fernando já nos conhece. E aí sentamos com o General Fernando lá no Ministério da Defesa e o General Fernando aqueceu, como comandante das Forças Armadas, que responde ao presidente da República, ele aqueceu que nós emendássemos o projeto deles. E isso nós tivemos também outro apoio importantíssimo do ministro Jorge Oliveira, que convenceu o presidente da República da importância de não abandonar a família
militar estadual. Então, essas figuras, primeiramente o Major Olímpio, que convenceu Paulo Guedes, General Fernando, ministro da Defesa, ministro Jorge, fundamental, que chegou a colocar, inclusive, o cargo dele à disposição, na defesa do legítimo interesse da família militar. Por isso que tem gente nossa, Silvio e Ernesto, que não tem nem noção do que foi essa aprovação. Porque toda a família militar teve o mesmo tratamento. E as pessoas não têm nem noção do ganho para poder dar o justo direito, nunca privilégio, daqueles que dão a vida em defesa da sociedade. Então nós fomos por sacrifício, porque aumentamos para 35 anos, fomos por sacrifício, saímos de 30 para 35, fomos por sacrifício, o nosso soldado, cabo, sargento e inativo, que não contribuía, passou a contribuir. Ele teve uma perda. E o governo Dória podia ter feito, como fez o governo de Minas, como foi feito nas Forças Armadas. Ele podia ter feito um projeto simples, só recompondo perda da inflação, que compensaria esses 9,5 que estão sendo descontados do nosso soldado, do sargento que está inativo. Mas, mais uma vez, Dória, que não tem sensibilidade nenhuma, ele só tem o projeto político dele, e não cumpre aquilo que ele promete, porque ele prometeu na campanha que nós seríamos o melhor salário do país. Não cumpriu. No governo ele prometeu que seria o maior salário do país. Não está cumprindo. E agora ele está dizendo que o culpado é o Bolsonaro. Não é o Bolsonaro. Hoje o Dória, se quiser, Silvio Ernesto, se ele quiser, ele pode repor a infração e a lei, ela não proíbe. A lei não proíbe. A lei permite que repor a infração pode. Se ele recompuser a infração, que ele sabe que ele pode fazer, e fica enganando a gente. Olha, tem um decreto do presidente que não permite eu dar aumento. Aí eu queria dizer com o presidente da Defenda, senhor governador, nós não queremos aumento. Eu quero a recomposição da infração. Isso pode ser feito em qualquer momento, inclusive agora, porque a lei de recuperação fiscal não proíbe reposição da infração. E se ele recompuser essa infração, pelo menos o desconto que está sendo feito seria amenizado. Mas aí, meu amigo, se ele fizer isso, vai faltar dinheiro para publicidade o ano que vem. Isso aqui é duro, né? Isso aqui é duro. E ele, como homem de publicidade, então está explicado, né? Ele é um homem, é um publicitário, então está explicado porque ele está dobrando. Ele está dobrando a comunicação porque ele tem um projeto político dele, que não é um projeto institucional de um Estado republicano. Nós estamos encerrando quase o bloco minutos. Nacional. Eu não queria entrar em mais perguntas, porque eu queria trazer no segundo bloco, quando a gente for falar do bloco nosso, mais o local aqui, falar um pouquinho daquilo que aconteceu em São Paulo. Até porque a gente tem que entender um pouquinho, talvez os nossos telespectadores têm que entender um pouquinho por que a gente consegue tanta coisa, não, mas consegue alguma coisa no campo federal e não consegue absolutamente nada no campo estadual. Aqui é terra arrasada. Acho que não vale nem a pena entrar nisso, se a gente encerrar aqui o... Deixa eu gastar esse 1 minuto e 15 que eu tenho aqui, deixa eu gastar com uma pergunta, então. Numa reunião grande lá em Brasília, com as associações, o senhor estava presente, o Bolsonaro designou o senhor, Coronel Miller, interlocutor das PMs com ele, diretamente. 1 minuto. Essa porta está aberta? Existe essa interlocução? Está aberta, mas nós sabemos, Silvio, que infelizmente, com essa separação do senador Major Olímpio, que é nosso amigo e defensor da nossa família militar, essa porta ficou muito arranhada. E eu não tenho forçado a barra. Aí nós temos utilizado sempre o ministro Jorge como interlocutor, embora o presidente tenha dito em público que eu falo direto com ele sem passar por ministro. Não tenho usado a interlocução do ministro Jorge, que é nosso amigo, nosso irmão, e está indo agora para o Tribunal de Contas da União, para fazer essa interlocução, e o ministro Jorge tem feito essa interlocução, inclusive levando as insatisfações que nós temos tido, tá? Todas as insatisfações nós temos levado, porque, vamos ser sinceros, Silvio, até agora, a família militar brasileira, 2 anos de mandato, não foi atendida ainda pelo presidente da República. Bom, então nós vamos encerrar essa primeira parte aqui do programa, saindo da Com Brasil, que passa o programa para o Brasil inteiro,
e voltamos em instantes com a segunda parte da entrevista com o Coronel Miller. Até já. Bom, vamos para a segunda parte do nosso programa, então, continuando a entrevista com o presidente da Defenda, o Coronel Elias Miller da Silva. Coronel Ernesto. Miller, voltando à minha provocação, a gente conseguiu algumas coisas em âmbito federal no final de 2019, mesmo em 2020, mesmo essa derrota que veio com o veto presidencial, você muito bem esclareceu, tudo aquilo que foi feito, foi construído, conseguimos derrubar até no Senado, só ficou na Câmara. Então, a gente vê que a gente consegue ter uma interlocução muito mais forte em Brasília do que aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, nada acontece. Eu vou dar alguns exemplos aqui, ou um exemplo mais direto, né? Teve uma lei que foi promulgada, a lei ela foi encaminhada pelo governo para a Assembleia fez algumas alterações, né? Uma lei que trazia para uma cota única todos os fundos especiais que existem no Estado. Entre esses fundos, o Fundo Especial da Polícia Militar, o FEPOM,
que parte desse montante é constituído por adesões dos próprios policiais militares, ou seja, o policial militar desconta uma certa parcela do seu salário para ir para esse fundo para ser revertido para ele. Os deputados, quando viram essa lei, eles se sensibilizaram com a pressão que foi feita e tiraram o FEPOM, excluíram o FEPOM desses fundos que iriam compor esse grande fundo do Estado. O que o governador fez? Foi lá e vetou essa alteração, incluiu de novo o FEPOM e tomou, como eu usei uma expressão aqui, tomou o cofrinho dos policiais militares. Literalmente, tomou o cofrinho dos policiais militares. E nós não conseguimos reverter isso. Aqui em São Paulo, nada acontece. Com a sua experiência política, você acha que é uma questão de falta de interesse das associações, que as associações, embora nós tenhamos aqui em São Paulo uma federação estadual que representa as entidades representativas de policiais militares, embora exista uma figura aqui em São Paulo, a FERMESP, que é equivalente à FENEME, é falta de vontade desse grupo, é falta de vontade dos deputados, mesmo com representantes que nós temos lá, diversos representantes, é falta de poder desses deputados que estão lá. Como é que você analisa politicamente esse cenário de dificuldade de interlocução dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo? Ernesto, a questão da articulação política, eu também já passei pela Assembleia Legislativa de São Paulo, fiquei 3 anos aí, eu conheço também como é que funciona a Assembleia. E hoje eu conheço como funciona o Congresso Nacional. As negociações são similares. O que acontece é que no Congresso Nacional eu tenho 2 casas e o universo é muito maior. Como o universo é muito maior, a possibilidade de você interferir na tramitação também é maior, a não ser que o governo consiga fazer um bloco de apoio muito consolidado. E o presidente Bolsonaro demorou muito a fazer esse bloco. De forma absurda, ele que ficou 7 mandatos lá, deveria ter feito isso antes de tomar posse. Montado um bloco de apoio ao governo. Veio montar agora via Centrão. Então, o Centrão hoje chega perto de 250, 260 parlamentares. E que se não tivesse montado esse bloco no Centrão, na Câmara, dando, ou seja, ao Ricardo Barros, do PP, do Paraná, a liderança, apoiado pelo Lira, Arthur Lira, lá de Alagoas, que é o candidato a presidente da Câmara, do presidente da República, eles montaram um bloco do Centrão. E esse bloco, Ernesto, ele é montado de maneira republicana e não republicana. Eu não vou me alongar aqui, mas ao falar não republicana, eu tenho certeza que o nosso telespectador sabe do que eu estou falando. Como é que é feita a compra de votos não republicanos? É feito assim. Então, ou seja, lá, agora o governo está se consolidando via Centrão. Ernesto, outra coisa. E o Centrão é aquele mesmo Centrão que veio da época do Sarney, vem de lá para cá. É o mesmo Centrão que apoiou o Lula, mesmo Centrão que apoiou a Dilma, mesmo Centrão que apoiou recentemente Michel Temer, e agora é o Centrão que está apoiando o JB. Então, ou seja, é o mais do mesmo. Agora, como ele compôs o Centrão, vai ficar muito mais difícil você dobrar uma posição do governo. Porque ele compondo o Centrão no Senado e na Câmara, você vai ter o toma lá da cá, você vai dar ministério, vai continuar tudo como era antes. Então, Ernesto e Silvio, olhando esse retrato nacional, é o que acontece muito mais fácil em nível estadual. Porque é uma casa só. E uma casa só, o seu governador Dória tem a caneta na mão, tem o cofre na mão. E ele, veja bem, se a pessoa fizer uma análise política, o Dória, a coligação dele, elegeu 20 e poucos deputados, dos 94. Portanto, ele não tinha base nenhuma para governar. A coligação do Márcio França elegeu mais de 30. Então, ele teve, aspas, Ernesto e Silvio, aspas, que fazer uma composição com esses que elegeram, ou seja, que votaram no Márcio França, para que ele possa ter uma maioria para poder fazer frente na Assembleia, para ele chegar perto. Qualquer governo faz isso, Ernesto e Silvio. Digamos, se você tem 94, ele tem que ter fácil uns 70.
para ele poder ter viabilidade na casa. E como é que é conseguido isso, Ernesto e Silvio? De forma não republicana. E é conseguido também, Ernesto e Silvio, calando os outros poderes. Como é que eu faço para derrubar a liminar justa conseguida pela defenda? Eu dou privilégios para o judiciário, dou privilégios para o Ministério Público, e eu fico com a Assembleia na minha mão, com o Judiciário na minha mão e com o Ministério Público na minha mão. Dos 3 que vêm da lista tríplice, eu escolho aquele que me interessa para ser o Procurador-Geral de Justiça. Isso quem trabalha nos bastidores sabe que é assim. Então você não consegue ganhar nada do governo no tribunal e não consegue também junto ao Ministério Público, infelizmente. Que é um poder independente, é um órgão independente, mas que se curva ao poderio econômico do Poder Executivo. Então, o seu Dória, o que ele fez é isso, ele consegue, ele não tem bem consolidado tudo isso na Assembleia, por causa da maneira dele de governar, a maneira de rei que ele governa, de imperador, e isso dificulta um pouco mais. E por isso que ele tem tido algumas derrotas, mas quando ele é derrotado, Silvio Ernesto, em seguida ele já libera emenda para os deputados. Vamos ser sinceros, compra os deputados. Ele compra liberando emendas. Emendas republicanas e não republicanas. E aí ele consegue reverter as votações. É só, Silvio Ernesto, vocês que acompanham na Assembleia aí, ver aquele projeto que ele foi derrotado, se na semana seguinte não é liberada emenda para os deputados. Aí libera emenda, libera cargos. Ele consegue reverter a votação. E quando ele não consegue, ele veta. Aí ele vetando é mais fácil, porque tem que ter maioria absoluta contra ele agora, para derrubar o veto. Então, as casas legislativas nos estados, e mesmo no município, elas são muito mais dominadas pelo Poder Executivo, que tem a chave do cofre. Sempre foi assim, e de forma não republicana, e infelizmente ainda continua assim. Aí como é que nós mudamos isso, Silvio Ernesto? Só com amadurecimento político do cidadão. Começando o que nós temos feito pela defenda. Leva a informação verdadeira, estimula a pessoa a participar da política, porque se o homem de bem não participar da política, vai continuar a política na mão da mesma corja. Todo partido político tem um dono, e ele é que dita as regras do jogo. Quem dita a regra do jogo, Ernesto e Silvio, não é o deputado, não é o senador. Quem dita a regra do jogo é o dono do partido político. Absurdamente, no Brasil, partido político tem dono. Enquanto nós não amadurecermos e acabarmos com esse monstrengo que é dono de partido político, todos nós continuaremos reféns desse sistema. Então, a grande reforma, Silvio Ernesto, que nós temos que ter, primeiro, é a consciência do cidadão para vir participar da política, da atividade, porque se não participa, os outros que não são republicanos vão nos governar. Aparecem figuras como Dória e companhia, como Alckmin e companhia, que não tem nenhum compromisso com a atividade pública. Então, nós pela defenda já fizemos uma análise disso, grande resultado nessa eleição, e nós temos que continuar, que é um processo de caminhada, e na esperança que isso também alcance. Por isso que o nosso deputado, as pessoas não entendem, Ernesto e Silvio, nosso deputado chega lá, ele é engolido pelo sistema. Ele é mais 1, 4, 5 votos, 7 votos, 10 votos. Ele faz barulho, mas não consegue mudar a votação. Aí nós temos que fazer o quê? Pressionar os outros deputados lá na base, lá na casa dele, lá com a mãe dele, lá no escritório dele, para ele ter um desgaste e ele falar, poxa, eu não posso porque eu vou perder a minha eleição. Então, é todo um trabalho, e a Defenda tem feito isso pela TV Osasco, de consciência do cidadão, seja o cidadão policial, militar, bombeiro militar, nossos familiares, consciência do cidadão, que ele tem que vir para a atividade política, e nós temos, Ernesto e Silvio, que tomar o partido político desses donos de partido. Por exemplo, nós sabemos quem é o dono do PTB em São Paulo, quem é o dono do PP em São Paulo, quem é o dono do MDB em São Paulo, quem é o dono do PSDB em São Paulo, quem é o dono do PT em São Paulo, quem é o dono do PSOL, cada um tem dono. Ou tem um dono, ou é uma oligarquia, um grupinho que domina.
E que na Alemanha, na década de 50, já se questionava isso. Na década de 50, Ernesto, se questionava o quê? O poder das oligarquias partidárias. Então, se a grande reforma que o Brasil precisa é a reforma educacional da consciência do homem enquanto cidadão, e a reforma política. Não dá para nós ficarmos com 32 partidos políticos. Assim é do mundo funciona. Então, a maior reforma nossa, Silvio e Ernesto, não é a tributária, não é a previdenciária, não é. É a política, porque pela política todas as outras virão. Senão, nós nunca fazemos uma reforma devida, porque a corja política que domina o país não deixa. E eles ficam no jogo, e nós ficamos no jogo, e toda a sociedade perece. Então, mas não é só a questão política, né? Não é só a questão política que a gente observa aqui em São Paulo. A gente observa outros pontos também. Eu vou colocar dois aqui que são bandeira da Defenda. Primeiro, a questão da Polícia Judiciária Militar e da autoridade inicial e precípua, a prerrogativa do oficial da Polícia Militar de fazer investigação de crimes militares. É uma coisa que patina. Nós tivemos que fazer pela Defenda um mandado de segurança para garantir o salvo-conduto do nosso policial militar, ou melhor dizendo, nosso oficial de Polícia Militar, que é o titular dessa prerrogativa, para que ele possa atuar. Porque o que acontecia? O nosso policial militar atuava, nosso oficial da PM atuava, adotava as medidas necessárias e cabíveis legalmente, e depois tinha que responder o inquérito policial comum, porque o delegado instaurava o inquérito de abuso de autoridade e coisas do gênero. Então, não é só a questão política, acho que é estrutural. Aqui em São Paulo a coisa parece que não anda. Do mesmo jeito, termos circunstanciais de ocorrência. A coisa não anda aqui. Ernesto, então vamos nessa tua fala, Ernesto. Olha só, o general Campos, um homem de carreira, um militar que chegou ao posto máximo do nosso exército brasileiro, que nós esperávamos que ele chegasse como secretário e mantivesse seus valores, seus princípios militares, porque, general, eu espero que isso ele esteja ouvindo ou chegue nele. Ele está secretário, mas vai morrer general. Ele está abandonando os valores da caserna. De que maneira, Silvio Ernesto? O que ele diz? Olha, eu não posso liberar o termo circunstanciado porque o governador não quer. Olha, eu não posso revogar a resolução da investigação do doloso contra a vida porque o governador não quer. Então, ou seja, ele atribui ao Dória não cumprir a lei aí sob uma pressão política dos delegados em cima do Dória. Essa é a alegação do general. Agora, você abordou bem, Ernesto. O que impede a PM de lavrar a TCO? O que impede? Se hoje um coronel numa região de São Paulo der ordem para os seus policiais para lavarem TCO, não levarem para a delegacia, o que impede? Se o próprio Conselho Nacional de Justiça, a Defenda atuou, eu estive lá fazendo sustentação oral na representação dos delegados contra o termo circunstanciado lavado pela PM, eu estive lá e nós ganhamos por unanimidade, os delegados perderam mais uma vez. Eu tenho provimento do Conselho Superior da Magistratura de São Paulo dizendo que a PM pode e deve lavrar a TCO. Então, o que impede? Por que um coronel PM não dá ordem no seu CPA, no seu CPI, para começar a lavrar o TCO? Porque, Ernesto, nós tivemos que entrar com habeas corpus para poder dar salvo-conduto para que o oficial exerça a sua competência constitucional de apurar o crime e já decidido pelo Supremo Plenário por 5-4. Por que os oficiais lá da ponta não fazem? Por pressão política, Ernesto. Vem a pressão política do governo e da SSP. Aí o comandante-geral e o subcomandante cedem à pressão política contra a instituição, contra a lei, contra o próprio Supremo. E você abordou bem. Eu digo para você, se eu estou hoje na ativa aí em São Paulo, o que me impede de dar ordem para os meus subordinados de lavarem TCO se o Conselho Nacional de Justiça derrotou os delegados e falou que a PM deve lavrar? Se o Conselho Nacional do Ministério Público falou, e se o Supremo já falou plenário, por uma resoluçãozinha do secretário-geral que não tem a dignidade e a hombridade militar de preservar os valores da ética, da legalidade e fazer cumprir aquilo que o Supremo já decidiu? Mas, por que o general não bate na mesa e fala assim, a partir de hoje
vai ser lavrado o TCO e a partir de hoje quem apura o crime militar é a PM Bombeiro. Por que o general não faz isso? Coronel Miller. Pois não, Silvio. O comandante está esperando uma ordem, um cartão verde do comando-geral da polícia, que está esperando um cartão verde do secretário, que está esperando um cartão verde do governador. Então vamos lá, Silvio. Eu sou comandante, eu já fiz isso, eu fui comandante de CPI. Eu não preciso esperar. Eu pego e cumpro. Ué, eu como capitão, Silvio, eu entrei na delegacia como capitão e tirei o sargento e o cabo. Pode pegar, em 89. Eu tirei o sargento e o cabo que estavam na delegacia num crime militar. Estavam lá 4 viaturas da Garra e 2 delegados de plantão. Eu tirei o sargento e o cabo e falei, né, crime militar é meu, e acabou. O que aconteceu comigo? Nada. Ó, eu era capitão, recebi a ordem do coronel Pessoa para entregar a arma do PM no confronto da voluntária da pátria para o delegado. Eu falei, não entrego, coronel, eu era capitão. Não entrego, coronel, porque a competência é minha, eu já aprendi a arma e já está à disposição da Justiça Militar. O senhor vai resolver lá com o juiz da Justiça Militar. Eu fiz isso como capitão, Silvio. Agora, o que aconteceu? Esse governo do PSDB, e o Ernesto é testemunha disso, fez uma geração de oficiais covardes. Oficiais que ficam se dobrando a uma politicagem contra a instituição, contra a lei, contra a decisão do Supremo. Eu dei entrevista para a Record, Silvio, e eu coloquei para o repórter. Falei, está aqui, ó, a decisão do Supremo. A PM tem que apurar o doloso contra a vida. E decisão no recurso do Ministério Público de São Paulo, Silvio. E por que a PM não faz? Nós temos que entrar com habeas corpus para forçar o comandante-geral a não punir o oficial que cumpre a lei? Eu teria vergonha, se eu fosse comandante-geral da corporação, se eu fosse coronativo, eu teria vergonha disso. Eu tenho que entrar com habeas corpus e o general, que com fé em Deus, ele vai sair da SSP um dia, eu espero que ele tenha vergonha, porque eu lutei para que o Exército, Marinha e Aeronáutica, junto com o general Vilas Boas, na cadeira de roda, Silvio Ernesto. Eu fui com o general Vilas Boas de cadeira de roda no Senado para que o Exército, Marinha e Aeronáutica apurasse o crime militar doloso contra a vida. E a lei é a mesma. E o general Vilas Boas, a quem eu devo reverência, estava comigo lá. General Fernando estava comigo lá. Nós aprovamos. Vale para o Exército, Marinha e Aeronáutica, não vale para a PM e o Bombeiro, porque o general não honra a farda dele e fica cedendo a uma política de quem? O que custa o general assinar e revogar essa resolução? Aí ele joga nas costas do Dória. Olha, é política do governador. Isso não é política, não. Isso é falta de dignidade, é falta de hombridade à luz dos valores militares. Mas nós estamos num país em que o Supremo Tribunal Federal se reúne para decidir se a Constituição é constitucional, na reeleição do Maia e do Alcolumbre. No programa passado, o coronel Ernesto provocou o coronel Tadeu aqui sobre guarda municipal e ele falou que o que está na Constituição não é bem aquilo que deve ir na prática. Então, as coisas, se num país que você questiona se a Constituição é constitucional, o senhor quer que o comandante de batalhão vá tomar uma atitude dessa contra o Comando Geral e contra a Secretaria de Segurança? Silvio, como capitão não tomei, como capitão? Mas aí eu vou defender os nossos comandantes de todos os níveis aí que estão labutando hoje. Eu enxergo o Miller de um jeito um pouco diferente, talvez, que você enxerga, né? Eu acho que os nossos oficiais eles estão se desdobrando e as nossas praças estão se desdobrando no dia a dia com um único objetivo, principalmente nesse ano de 2020, que é atender a população. Então, muita coisa, eu acredito que muita coisa em 2020 ficou em segundo plano realmente por prioridades. E eu vou insistir, estamos chegando no final já de novo, mas eu vou insistir de novo na diferença de ter uma FENEM atuante e ter uma FERMESP que não atua para porcaria nenhuma, desculpe a expressão, que não faz nada no âmbito estadual. Então, eu acho que aí está o grande problema que nós temos. Nós temos uma federação nacional muito forte,
que encampa algumas práticas bastante republicanas, que vai buscar a manutenção das prerrogativas, dos benefícios e dos direitos dos policiais militares do Brasil inteiro, e nós temos uma federação estadual que não faz esse seu papel, e não deixa que as associações também façam de maneira isolada, ao ponto de quase que proibir reuniões, se é que poderia usar esse termo aqui, porque ela não existe proibição, né? Mas quer monopolizar a coisa. Como é que você enxerga isso? A questão da federação. Concordo com você plenamente, Silvio. No aspecto, e Ernesto, que vocês falam, olha, aqui no Estado nós temos a prioridade, tem que atender a população. Agora, se eu apuro o doloso contra a vida, e apuro de forma eficiente, nós sabemos nada apurando, eu atendo a população. Se eu lavo um TCO no local, eu vou atender melhor ainda a população. Então, por que a Fermesp não encampa isso, Miller? Por que a Fermesp não encampa isso? Aí eu respondo a sua pergunta e você sabe bem. Não encampa porque quem está presidindo a Fermesp, ou seja, foi formado numa cultura serviçal. E serviçal da má política. Aí ele quer, pela Fermesp, sujeitar todos a esse pensamento serviçal. Porque ele não está preocupado em defender o que é justo, e sim o que não incomoda quem está no governo. E quem critica isso, aí o que eles fazem para levar aqueles que não têm consciência? Esses aí são sindicalistas, não chegaram a dizer que a defesa é sindicalista? Que é uma forma de você calar até aqueles que estão querendo enxergar algo. Porque o nosso compromisso nós servimos a sociedade, nós servimos a Constituição e a lei. E o Silvio bem disse. Como é que eu tenho? Aí te falo também como professor de Direito Constitucional. Quando eu vejo o Supremo ter 5 votos dizendo que o que está escrito não está escrito, né? Nem dá uma interpretação diferente, né? O texto fala, vedada a eleição para o mesmo cargo na eleição subsequente. Acabou. Isso aí não é nem jurídico, isso é de português. Aí ele diz que o que está escrito pelo poder constituinte originário não está escrito, isso é a pior ditadura do mundo, é pior do que pegar em armas. É pior do que pegar em armas. Isso é uma ditadura, isso é uma violência. Mas o Coronel Ernesto Miller, o Coronel Ernesto usou um termo aqui, está ouvindo? Estou te ouvindo. O Coronel Ernesto usou um termo aqui de prioridade. A PM não está olhando muita prioridade dos outros e deixando as dela em segundo plano? Exatamente aí, Silvio. Você disse tudo. E Ernesto, e nós sabemos da sua história, né? Desde tenente, do seu pai, vocês têm uma história de família, de prestar um serviço republicano, independente da própria Polícia Militar, tendo a corporação como grande instituição disso, mas a tua história é nesse sentido, do seu pai, da sua família. Então, o que nós temos é o seguinte, à medida que eu só trabalho e me lasco o tempo todo, eu deixo, inclusive, de ampliar a minha atuação, porque eu estou só servindo os outros. Porque vamos analisar o Estado quando nós implantamos o TCO. Rondônia, vamos a Santa Catarina, vamos a Rondônia. Um policial de Rondônia atende uma ocorrência de menor potencial ofensivo em 7 minutos. São Paulo são 3, 4 horas. Com isso eu prejudico a população, porque essa viatura era para estar no local, atendendo mais, prevenindo mais. Ela não está, então o interesse público não está sendo atendido por causa de uma posição corporativista de um cargo na Polícia Civil. Não é a Polícia Civil, é o cargo de delegado, que acha ainda que é o delegado juiz de paz da época do Império. Essa que é a realidade, contra o interesse da sociedade. Então, se a PM está com falta de efetivo, está com falta de viatura, e o crime está atuando direto, a tua colocação está perfeita, Silvio. E a do Ernesto, nós estamos na mesma linha. À medida que a PM luta por lavar o TCO, ela vai ampliar a atuação dela e multiplicar o efetivo. E vai atender muito mais o cidadão que é liberado no local do fato. E já sai dali com uma prestação jurisdicional. Isso é pensar no cidadão. Agora, cede a uma política extorsiva feita por alguns delegados de polícia, uma política extorsiva que eles fazem, que utilizam isso em cima do general e fazem em nome do governador, que nem sabe o que é TCO. Você acha que Dória, Ernesto, sabe o que é termo circunstancial de ocorrência? Dória não sabe isso. Agora, ou seja, tem coronel nosso que está na SSP que sabe e que trabalha contra isso, que se vende para os delegados, coronel nosso que está lá. Aí vem o general, olha, o governador não quer. O governador nem sabe, general, nem sabe.
nem sabe o que é termo circunstanciado e nem sabe o que é doloso contra a vida. Pergunta para o governador, se você que é da área de comunicação, se ele sabe o que é polícia judiciária militar, se ele sabe quais são os crimes dolosos contra a vida, nem sabe, acho que Dória sabe disso. Mas entra a política de bastidor e a política não republicana, Ernesto, em detrimento da sociedade. Essa que é a realidade. E a Defenda existe, e nós temos ocupado muito terreno, e vocês dois são baluartes nisso, porque sem comunicação, sem atuação, nós não temos como efetivar. Então, e vocês dois, ao longo desse ano, mais uma vez, eu quero agradecer, e que Deus abençoe você, Ernesto, que passou pelo Covid aí, e está bem, graças a Deus. Silvio não teve isso, né? Sua família está protegida, Ernesto, para a gente continuar essa batalha. E nós fazemos, Ernesto, assim como o Silvio, fazemos pensando no bem da sociedade, que passa por uma instituição pública valorizada, com dignidade, para prestar um bom serviço para a sociedade. O resto que falam são pessoas que têm outros interesses, por exemplo, de arrumar cargo político, de arrumar emprego, mesmo depois da corporação, e que não tem os mesmos compromissos e as histórias que nós temos. Então, mais uma vez, nesse programa, eu agradeço vocês, primeiro pelo trabalho que fazem pela Defenda, e essa parceria com a TV Osasco, que abre esse espaço republicano. Porque nós poderíamos ter outras televisões que não deixariam falar, nem isso que nós estamos falando aqui, senão eles perdem a verba de publicidade. Então, agradecer à TV Osasco por essa parceria, que é uma parceria cidadã e republicana. Bom, eu tenho mais 1 minuto aqui de programa, se o senhor quiser encerrar. Só lembrando que o programa está sendo exibido hoje, dia 28, foi gravado no dia 21, portanto o Natal já passou. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de nós encontrarmos pessoas como vocês, Silvio, Ernesto e os oficiais da Defenda PM, tanto da direção como associados, para a gente poder fazer o bom combate, combater o bom combate. Agora, se nós não soubermos quais são as armas do inimigo, se nós não trabalharmos com informação verdadeira, porque o nosso policial sabe quem fala a verdade, o cidadão sabe. Então, precisa chegar ao nosso cidadão a verdade, sem nenhum interesse escuso. E foi o que eu falei, Silvio, para o repórter da Record. Eu falei, olha, o que eu estou te falando, eu vou te mandar o documento aí, você vai olhar, leia se eu estou falando a verdade. A gente não faz jogo. Então, efetivamente, nós ao longo, e a Defenda, poxa, ela não saiu ainda nem da fralda, né? Não saiu nem da fralda, mas nós já estamos incomodando. Sabe por quê? Porque nós não fazemos conchavo político. Não fazemos conchavo político com o comando da corporação, nem com o seu secretário, e nem com o governador, e nem com nenhum partido político. Nós temos os nossos deputados e senadores que são associados nossos e sabem e fazem o excelente trabalho. Mas também, se desviarem, nós vamos continuar o nosso caminho. Então, agradeço a nossa bancada de deputados estaduais, deputados federais, o nosso senador Major Olímpio, que está sendo injustiçado. Eu assino embaixo que está sendo injustiçado por alguns, porque o Olímpio sempre manteve a bandeira da defesa da moral, da vida, da família e da instituição policial militar e de segurança pública e do serviço público do Estado de São Paulo. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer, desejar a vocês um feliz ano novo, hein, Silvio? Já que tiveram um feliz Natal, né, junto com a família, comemoraram o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que Cristo renascido no Natal, nos nossos corações, da nossa família, nos deu um feliz ano novo e que possamos todos começar um ano novo com esse espírito, o espírito natalino que veio, o espírito cristão, e que possamos continuar essa luta da Defenda por uma polícia militar cada vez mais fortalecida, digna e com seus integrantes, tendo o justo reconhecimento do seu trabalho e da sua devoção, da qual você, Ernesto, é filho, eu também, e você vem de uma geração de policiais militares, e você com muito orgulho envergou na ativa, e o Silvio, que é nosso parceiro e que tem amigos da Polícia Militar, ele também tem reconhecido isso, então agradeço ao Silvio, que Deus abençoe a todos nós e a família de vocês e a direção da TV Osasco por esse espaço democrático e por essa parceria que muito nos orgulha. Muito obrigado. Obrigado, Coronel Ernesto. Miller, só me despedir de você, um bom ano novo, muito obrigado por tudo que você fez por nós ao longo desse ano e a você que nos assiste também, um ótimo 2021, que tenhamos
acima de tudo, esperança na melhora que vai vir. Encerrando aqui, então, desejando a todos uma ótima tarde, boa semana, feliz ano novo e até 2021. Até lá.